Eu queria muito que eu estivesse realmente tendo uma alucinação, uma alucinação auditiva, mas eu cada vez me convenço mais de que as ameaças são reais. Tem pessoas querendo me matar apenas porque fumo baseado. Eu fumei baseado a minha vida inteira depois que eu voltei da Inglaterra. Foi lá que eu aprendi a fumar baseado, vendo as pessoas fumando. E eu entendi que aquilo não era algo legal de se fazer. Por quê? Porque quando uma pessoa fuma e vê a outra fumando, acaba sendo garoto propaganda. Foi assim que eu aprendi a fumar cigarro de tabaco. Então eu não faço apologia à maconha, mas é algo que eu fumo atualmente para eu conseguir ficar sem usar o crack. Por quê? Porque no ano passado eu usei o crack muito, em muita quantidade dentro do meu quarto, fechado, sem ninguém saber. Aliás, eu achava que ninguém sabia, porque ninguém nunca reclamou comigo, ninguém nunca falou, olha, o que está acontecendo? Por quê? Porque isso foi feito com maconha também, eu me isolei e tal. Não porque eu queria ser um cidadão assim, é, respeitado e tal, que eu achasse que a maconha me desmerece qualquer pessoa. Não, pelo contrário, é porque eu sempre entendi isso, de que eu não devo fazer propaganda de uma coisa que não é exatamente boa. Mas agora, hoje ela é para mim uma, um remédio e que eu preciso usar. E quando eu comecei a usar do lado de fora, eu combinei com minha mãe, olha, eu não vou usar o crack aqui na minha casa, mas eu vou usar a externa e pá. Eu não fumo na frente dela, mas eu fumava na varanda. E achava que isso era tranquilo, que não ia prejudicar ninguém, mas pelo visto prejudicou. Tem gente com muita revolta e ninguém nunca falou nada comigo. E eu tô ouvindo há bastante tempo pessoas me ameaçando de morte. Eu penso, não, isso só pode ser uma alucinação, não pode ser real. Tem países aí como os Estados Unidos que foi quem inventou essa guerra idiota, essa guerra que não tem como, essa guerra às drogas, que as pessoas matam e morrem. Os Estados Unidos estão regulamentando, estão legalizando maconha. Agora, aqui no Brasil a gente fica, não é capaz nem de chegar e falar, olha, está incomodando, resolve isso aí, vamos dialogar, igual eu estou pensando assim, poxa, agora que eu tenho quase 100% de certeza de que é real, eu estou realmente pensando meio assim. Eu já voltei a fumar no meu quarto com janelas e portas fechadas e eu não consigo entender como que esse cheiro chega a alguém. Então, eu gostaria que fosse uma alucinação, mas não é. Por quê? Porque está todo mundo com um comportamento diferente. As pessoas estão tristes. Eu já falei uma vez e falo novamente. Eu não sou criminoso, mas eu conheço essas pessoas. Essas pessoas que estão aí nas bocas, as pessoas que estão viciadas. Coitado dessas pessoas, eu não tenho diferença praticamente nenhuma nela. A única diferença que eu tenho é que eu sou branco, então eu tive o privilégio de, mesmo crescendo na periferia, eu tive o privilégio de conseguir o trabalho, conseguir ter um trabalho, eu consigo, em tese, pagar pela minha droga, assim, o trabalho. Agora, e aquelas pessoas que são rotuladas, aquelas pessoas que são presas por causa de um baseado? Gente, para de fingir que o tráfico não existe, que as drogas não existem. A gente não pode pensar isso. A gente tem que ter racional. Como que a gente vai parar com a maldade no mundo, com a violência, se a gente não consegue discutir as drogas? Eu não estou falando só de maconha. A maconha é apenas uma. Olha, o açúcar não é uma droga, você sabia? O açúcar provoca diabetes, o açúcar provoca hipertensão, deixa as pessoas com obesidade mórbida, mas nem todo mundo que come açúcar vira um obeso, assim, fica só nisso, pá. Do mesmo modo, quem bebe álcool, cerveja, cachaça, não é nem sempre se torna um alcoólatra. É a menor parte, é um 0,00.
Cigarro, cada vez as pessoas fumam menos. Então a gente, por quê? Porque é um hábito que as pessoas hoje sabem que é ruim. Então, gente, eu sempre falo é isso. Vamos parar de empurrar a poeira para debaixo do tapete. Vamos entender o que acontece no mundo. Qual que é o nosso propósito de existência. A gente tem que dialogar, a gente tem que ver a dor do outro. Porque do contrário a gente não evolui, a gente fica sempre dando murro em ponta de faca, fazendo as pessoas inocentes sofrerem. Que existência é essa? Gente, nunca quis prejudicar ninguém, eu não via o mundo para prejudicar. Mas rótulos não combinam com pessoas. Não é porque eu fumo maconha que eu sou um maconheiro, que eu fico vivendo disso, faço disso o dia inteiro. Não. Eu a utilizo porque ela me ajuda com o meu TDAH, com o meu complexo de inferioridade, mil e um complexos que as pessoas têm. Todo mundo tem coisas, mas enfim, eu não advogo, eu não falo que deve usar, eu não coloco como a panaceia de todos os males. Mas, quando eu me abri para minha mãe, eu falei com ela que eu estava fumando crack há mais de um ano aqui em casa, porque eu aparentemente foi uma alucinação, foi um surto psicótico, mas foi muito real o que aconteceu no dia 26 de dezembro. Eu surtei e pelo menos ficou nisso. Mas aí eu acabei contando pra minha mãe, achando que ela soubesse. Pensei que estava por mim. Coitadinha da minha mãe não sabia. Mas eu ainda acho que tinha pessoas aqui que sabiam. E uma pessoa que talvez nem imaginar que fosse minha mãe. Possível. Que foi algo muito bonito. Ao mesmo tempo foi horrível. O que aconteceu no dia 26 de dezembro foi muito bonito. Porque eu contei a minha história pra pessoa. E a pessoa passou pra frente. E a pessoa explicou para minha mãe antes, meio que preparou o terreno, explicou que ela não sabia que eu usava a maconha, porque ela não conhece o cheiro. Foi muito real, parecia um anjo. Mas eu fiquei muito frustrado, porque quando eu acordei, eu esperei que minha mãe, minha família, todo mundo fosse conversar, mas ninguém conversou. Ninguém conversa, os vizinhos também não conversaram, ninguém conversou, ninguém falou que tá. Eu só falei, tipo, eu vou parar. Só que como eu achava que estava todo mundo mentindo para mim, que eu falei, não é possível, não é possível que isso está acontecendo, que ninguém sabe, que ninguém reclama, que ninguém percebe cheiro nenhum. Eu perguntava, estava incomodando, porque eu via coisas horríveis. Qual que é a dificuldade de falar, olha, tá, a gente está no mundo é para ajudar um ao outro, é isso que faz a civilização, a sociedade, é a solidariedade. Então, a vizinhança, assim, tipo, eu entendo que pelo fato de eu ter me fechado no meu quarto durante todos esses anos, janelas e portas fechadas, talvez não tenha prejudicado tanto. No momento que eu me abri para minha mãe e quis fazer, não de forma pública, mas para não ficar aquele cheiro horroroso no quarto, porque eu entendo. Então, por isso que eu falo que hoje a solução que eu penso, em vez das pessoas quererem me matar por causa disso, se realmente acontecer, é colocar um carvão ativado, né? Fumar na varanda e voltar a fumar no quarto fechado. E o quarto, inclusive, eu estava reformando. E essa é uma das razões pelo fato de ter fumado na área externa. Mas eu não vou fazer mais isso, mas a pessoa, ninguém dialoga, pô, se está incomodando, como resolver? Então eu venho procurando, inclusive, formas assim de tipo tem meios que não são ilegais ainda, porque por enquanto os nobres deputados e senadores
não passaram a PEC que criminaliza ainda mais o uso da maconha. Gente, pra que matar e morrer a troco de nada? A troco de nada. É um vício como qualquer outro. Não estigmatiza as pessoas, não coloca as pessoas como só isso. A gente não é só isso que aparenta ser. Todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem um propósito na vida. A existência tem um propósito. Será que matar vai ser o propósito? Será que é esse o... Será que a pessoa está querendo me matar? Será que é isso? Porque que crucificação, gente? Tem mais de 6 meses que eu estou ouvindo pessoas falando que vão me matar, pessoas falando que vão plantar drogas aqui em casa, porque para me, é, para me prender, assim, para colocar como se eu fosse realmente um criminoso. E eu falei, não, isso só pode ser realmente alucinação, não é possível. Agora, se for verdade, agora se for uma alucinação e eu vou morrer por isso. Então a gente tem que abrir, gente, abrir. Se está incomodando, converse, dialogue. A gente não precisa matar e morrer por causa disso. A maconha, se vocês, a gente tem que não legalizar, mas regulamentar. Porque realmente ela pode ser o caminho para outras drogas, se não tiver um acompanhamento. Se as pessoas forem estigmatizadas, não tiver coragem de conversar com o pai, mãe, coisa e tal. Se a pessoa não tiver um freio, e o meu freio é fazer isso, a maconha só à noite, como forma de não... porque eu já tive uma fase de fumar o dia inteiro. São fases, então, quando você está muito depressivo. Então, gente, o que tem que fazer isso é dialogar, é ver aonde que está o problema. Então, se está incomodando, ok, vamos lá, pega a mão e fala, olha, ajuda, eu perguntei todo mundo, e todo mundo falou que não sabia de nada e tal. Por que fazer isso? Ao mesmo tempo, eu tô com medo de me matar, ao mesmo tempo eu não posso é, buscar socorro. Primeiro porque eu não quero escalar um problema, porque se realmente, aparentemente as pessoas, como eu já disse anteriormente, vou repetir, eu não sou criminoso, mas assim, eu conheço essas pessoas que eu não conheço nenhum traficante, porque todo traficante que eu conheço, aliás, tudo que se diz traficante, são usuários. Então quem usa não é traficante, gente. Ô, gente, cocaína, crack, não nasce aqui no Brasil, não. Aqui nessa região, não, só nasce lá nos Andes, na Colômbia, na Bolívia. Então é um esquema muito forte, é no mundo inteiro. Então eu não quero nem fazer. Eu não conheço nada, não sei quem é chefe, não sei nada. Isso aqui é um meio muito perigoso, então eu não me envolvo com isso. Tipo, mas agora, ao mesmo tempo, conheço as pessoas que estão lá, entre aspas, as pessoas, os traficantes, né, aquelas pessoas, os traficantes, são pessoas, a diferença é, elas estão lá porque elas foram presas, elas tiveram, ou então elas foram expulsas de casa, então tiveram experiências com drogas muito cedo, porque moravam na periferia, enfim, todo mundo que está ali está no mesmo bairro que eu, a diferença é que eu consigo pagar, pelo menos até eu não ser rotulado, não fecharem as portas para mim, não me prender, ou mesmo me matarem, eu, em tese, eu vou conseguir ter o dinheiro para comprar minha maconha. E eu realmente gostaria de usar a maconha. Mas agora, sem ser rotulado, sem fazer disso algo que, se é só isso, como se eu fosse um cachaceiro. Não, eu nem bebo, não gosto de álcool. Cigarro, eu parei, sabe por que eu parei de fumar o cigarro? Porque para você fumar o crack, você tem que fazer a cinza e é muito nojento, então eu não suporto nem o gosto do cigarro. Então são experiências que a gente vai tendo agora. Quando eu falo que tem que regulamentar, eu falo que até mesmo o crack deve ser regulamentado. É muito melhor você ter a possibilidade, a pessoa que está muito viciada, que tem gente que não é meu caso, mas tem gente que está tão viciada que fala, eu não vou parar de largar de fumar o crack nunca. Eu prefiro o crack do que sexo. Tem gente que fala isso. Tem um que fala, eu gosto mais de crack de buceta. São pessoas assim que, tipo, são seres humanos que tá ali, que precisam de ajuda, precisam de compaixão, precisam entender que elas são
tão assim, a gente acha que é só as pessoas que estão no crack, na maconha, que estão drogadas. Não, gente. Tem gente que abusa de Rivotril, de remédios para dormir, Zolpidem. O Michael Jackson ele morreu de overdose de um anestésico. Então, gente, a droga é uma fraqueza do ser humano, mas ao mesmo tempo é algo que a gente tem que aprender a lidar. Por quê? Porque não temos anjo, nenhuma mulher pare anjo, pare humanos. E é por isso que Jesus morreu na cruz. Morreu porque a gente tem que parar de crucificar os outros, achar que os outros têm que ser perfeitos igual a gente, que a gente é perfeito. Não, eu sei que eu não sou perfeito, mas agora eu acho que eu tenho uma mensagem para passar e a gente tem que passar essa mensagem. Parem de matar e morrer por causa de vícios, por causa de defeitos que todo ser humano tem. É por isso que Jesus veio, para libertar a gente dessa hipocrisia de achar que a gente é dono da verdade. Não é. Ninguém é. Ninguém tem direito de crucificar o outro, de sentar no rabo e deixar o outro sofrendo. Não. Está na hora de mudar isso. Então, se vocês estiverem vendo isso, eu não quero publicar esse vídeo. Não quero. Mas se vocês estiverem vendo isso, pensem. Pensem. Nós podemos fazer o mundo melhor.